Olá, tudo bem? Estou aqui para mais uma reflexão que vem a partir dos meus boletins e das conversas com as pessoas que seguem os meus boletins e atendimentos. A conversa de hoje é uma conversa bacana que eu tive com um amigo meu este fim de semana e ele falou assim para mim: pô, Rogério, deixa eu te fazer uma pergunta. Nos boletins você fala, os boletins são astrotarológicos que eu publico, né? E aí as pessoas falam: então, você fala dos planetas, dos movimentos, dos trânsitos, você estuda isso e tal, mas como que isso interfere na vida da pessoa? E aí vem uma frase, né, de um outro astrólogo que diz sempre isso: os astros indicam, mas não determinam. Então eu vou melhorar um pouco isso, né? Então falar, bom, mas como que funcionam as coisas? Eu acho assim, o que determina, aí a gente tem que partir de um pressuposto de que de um aspecto temporal. Nesta vida, neste prazo, nesta vida que nós estamos aqui, nós temos a lei da ação e reação. Se eu pegar um martelo e bater no meu dedo, com certeza essa ação vai ter uma reação quase que imediata. Porém, eu tenho ações que eu faço no começo da minha vida ou em outra época da minha vida que talvez elas venham a desencadear agora. Então, por exemplo, sei lá, problemas relacionados à saúde. Na maioria dos casos, a pessoa tem uma alimentação ruim, hábitos ruins, não faz atividade física. Então, no final da vida, a pessoa pode, veja bem, pode ter algum problema. A pessoa come demais e engorda. A pessoa está gorda, quer emagrecer. Então, todos falam que a pessoa está magra, quer malhar, quer ficar mais forte. Todas essas coisas, você tem ação e tem a reação. Eu estudo e vou estudando, e me preparo para um vestibular, para um concurso, escolho a minha carreira. Dentro desse espectro, a gente tem sim um controle, porque nós estamos operando nesse mundo que é pautado por tempo e espaço. Muito bem, então a gente tem essa ação e essa reação. Os planetas, de uma certa forma, ajudam. Então, se você tem uma época em que vai fazer alguma ação em que Marte está retrógrado, provavelmente essa ação não vai ser tão eficaz. O famoso Mercúrio retrógrado também é uma que dá uma atrapalhada em geral nos eletrônicos e coisas do gênero. Depois a gente fala disso. Mas tem algumas Saturno, os trânsitos de Saturno, enfim, tem uma série de configurações astrológicas que realmente a gente consegue comprovar uma modificação num determinado padrão flat normal da situação acontecer, se é que existe essa normalidade, mas o padrão que se movimenta nisso. Isso a gente está ainda delimitado no espaço-tempo agora de que você nasceu até hoje. Se você observar bem o movimento dos astros, começando pela Lua, que está aqui fazendo aspecto, 2, 3 aspectos por dia, depois Vênus, Marte, Mercúrio, vai indo para os mais distantes, você vai vendo que tem características específicas desses planetas que influenciam sim um pouco em algum momento. Mas você pode também ficar louco vendo isso o dia inteiro e não vai viver em função disso. Porém, eles indicam dão algumas pistas do que fazer, do que não fazer, o melhor dia para uma reunião, o melhor dia para uma atividade física, o melhor dia para uma série de coisas, ou os piores dias, ou dias não tão aconselháveis. Não que você não vai deixar de fazer, todo mundo faz isso e o mundo continua funcionando há muito tempo. Mas se você quiser ter uma ajuda, se você quiser ter um guia, isso é importante. Extrapolando os limites do espaço-tempo, ou seja, de quando eu nasci nesse planeta, nessa dimensão, e indo para uma questão de vidas passadas ou vidas anteriores, aí você tem também ações que eu fiz em vidas passadas e que podem, não necessariamente podem acarretar suas consequências nessa vida. Assim como ações que eu faço nessa vida que podem podem em vida, na próxima vida ou em outras vidas. Como eu posso ter feito, eu não, porque não existe mais o eu, vou chegar ali. Mas ações que foram feitas e que vão ter o seu desenvolvimento, sua reação nessa vida ou em outra. Então aí sim, o karma determina assim a nossa... Veja bem por esse ponto de vista que eu estou falando, né? Ele determina mais do que os planetas. Então as reações das ações feitas anteriormente, sim, determinam bem
o que foi feito anteriormente, tá? E os planetas, eles dão umas dicas, né? A astrologia dá uma dica, é aquela coisa, o fluxo do rio está correndo, a maré está alta e cheia. Como que eu posso lutar contra essa corrente, essa correnteza? Não tem muito, né? Como? Em algumas situações não tem mesmo, mas eu posso desviar dos obstáculos através de oráculos, através de autoconhecimento, através de conselhos, através de várias ferramentas que você, do seu discernimento, do seu saber viver, e né, é preciso saber viver, e você olhar o que está acontecendo e tal. Então você, né, ter esse distanciamento, aí sim você consegue evitar danos maiores, ou evitar possíveis atropelos, precalços no caminho que já está meio assim em desenvolvimento. Então aí sim a gente tem a questão kármica como uma questão que pode vir a se manifestar nessa vida, em outras vidas, partindo do pressuposto que a gente está extrapolando essa dimensão espaço-tempo, ou seja, a vida aqui nesse planetinha. Murbach, mas eu não acredito em nada disso. Tudo bem. Então você tem pelo menos que acreditar na lei da ação e reação. Caso contrário, pega o martelo e bate no seu dedo e aí você vai ver como que isso funciona. Mas no aspecto mais amplo, mais espiritual, além dessa limitação. E aí por que eu falo além dessa limitação? Veja bem, vamos partir do pressuposto que existe um todo, sem nome por enquanto. Esse todo é todo, é tudo, é tudo. Esse todo tem um padrão ordenador. Esse padrão ordenador associa partículas, criam átomos, elétrons, substâncias, matérias, elementos da natureza, pedras, vegetais, animais, e tudo vai se estabelecendo, vai se aninhando e seguindo esse padrão ordenador, senão não existiria isso daqui. Então a gente sabe aí que o universo tem não sei quantos 3 bilhões de anos, a gente sabe que o ser humano tem não sei quantos milhões de anos, que o ser humano nos últimos 10 mil anos tem uma tal. A gente sabe de tudo isso. Se pegar aí 200 anos atrás, você vê como era a vida das pessoas em 1900 e bolinha, e hoje, né, 2000 e pouquinho, você já vê, 2023, você já vê a diferença gritante da sociedade, que evoluiu de uma maneira exponencial. Nós ficamos muitos anos meio precários, e de 1960 a 1950 para cá teve uma explosão, 70 também, teve uma explosão muito grande de tecnologias e tudo, então a curva foi exponencial. Muito bem, voltando. Então eu tenho o padrão ordenador, tenho tudo que tem aqui, e eu tenho, por exemplo, o meu cachorro, minha cachorra Olivia. A Olivia é um ser humano, entre aspas. A Olivia é um ser vivo. Ela tem um aparato, ela tem um cerebrinho, e ela tem um nariz que cheira muito melhor que o meu, tem uma audição que é muito mais aguçada que a minha, tem uma visão que é mais ou menos, e tem o tato e todas as coisas dela. A Olivia percebe o mundo de uma determinada forma. Por intermédio, né, deste aparato, Olivia, esta consciência plena enxerga o mundo de uma determinada forma. Da mesma maneira, eu tenho meu cerebrinho, meu zoinho, meu nariz, minha boca, meu vidinho, com as suas limitações perceptivas. Eu não enxergo todas as cores, né, a cor, o comprimento de onda é limitado. Então, por exemplo, ondas eletromagnéticas, televisão, rádio, são da mesma natureza física das cores, só que eu só enxergo um pequeno intervalo do infravermelho até o ultravioleta. Desse intervalinho eu enxergo, mais e menos eu não enxergo, tá? Eu não sinto muitos cheiros, poucos, e quando a gente vai ficando velho vai sentindo menos cheiro. Escuto muito mal em comparação ao meu cachorro. Percebo o mundo desta forma, com esta configuração, ou seja, esses equipamentos sensoriais configuram e formatam o mundo, e através do meu cérebro, desses inputs do meu cérebro, entendo esse mundo desta forma. Ou seja, é por intermédio deste corpo que o todo, uma manifestação, uma parte do todo, entende este mundo. Então, a gente parte do pressuposto que tem mundos que pode estar aqui do lado que eu não entendo, porque eu não tenho condições de observar esse mundo. Eu tenho uma limitação perceptiva, auditiva, sonora, enfim.
Tem muitas percepções, muitas limitações. Todos temos, não é? Tem um episódio de física do professor Michio Kaku, que ele trabalhava com a questão dos universos paralelos, teoria das cordas, e uma vez num episódio desse que eu estava assistindo, ele chega e fala, ele estava num barco pescando, aí ele tirou um peixe assim e falou, olha, até então o universo do peixe era esse debaixo d'água. Para ele, o mundo dele era esse daqui debaixo d'água, com algumas variações ali, porque ele não é um peixe abissal, porque ele não é um peixe de águas rasas, ele não é um peixe de águas quentes, ele é um peixe de águas frias. Então ele está aqui, esse peixe, a vida dele é nesse ecossistema. Ele não sabe que existe sequer um barco. Ele não sabe sequer se existe o motor do barco, a gasolina, ele não sabe que existe um prédio, um pier, um restaurante, ele não sabe nem que ele é comido cantadinho, num sushizinho, não sabe. Ele não sabe absolutamente nada. Ele não sabe de uma nave espacial, ele não sabe de Júpiter, Urano, Plutão, Netuno, não sabe de nada. Ele está dentro da aguinha, sobrevivendo daquela forma dele. E por uma questão de uma pescaria, um anzol, uns 5 metros, 3 metros de diferença, ele entra em contato com outro universo. Ele sai da caverninha dele e vem observar esse universo todo. Quer dizer, ele não é apto a viver nesse universo. Ele tem as suas limitações. O equipamentinho dele, assim como o meu e o da minha cachorra Olivia, possuem limitações. Então ele percebe aquilo que a limitação dele é possível. Ele não tem inteligência suficiente para criar um aparato. O ser humano tem. O ser humano cria aparatos para perceber, por exemplo, até com alguns limites, o mundo no fundo do mar. E o ser humano cria aparatos para fazer aí equipamentos que saiam da atmosfera, da ação gravitacional, e tenta aí, como James Webb, captar sinais e vestígios e experiências científicas de outros universos, de outras galáxias, enfim. Então a gente consegue fazer isso, nós somos dotados dessa capacidade reflexiva. E justamente esse vídeo acontece porque a nossa capacidade reflexiva nos traz essa pergunta de como é o mundo, do que estou fazendo aqui, o porquê estou aqui, quem sou eu afinal de contas. É um questionamento que a Olivia não tem, minha cachorra, e nem o peixinho do Michio Kaku também não tem. Eles vivem normalmente, eles vivem tranquilamente. Nós temos uma dobra mais no cérebro, uma informação, uma carga genética maior, que nos dá a possibilidade de refletirmos sobre a nossa condição aqui também e de criar esses questionamentos, essas perguntas que são fundamentais dos seres humanos. É uma questão de crença, uma questão de especulação, enfim, tem várias possibilidades, mas é uma questão que desde a filosofia antiga, da Grécia, dos Vedas, na Índia, na própria filosofia africana, particularmente na região do Egito, são questões que sempre são frequentes no ser humano, né? Então a gente fica sempre nesse questionamento. Mas as limitações as respostas vêm de acordo com as nossas limitações. Então, se a minha limitação é essa de corpo humano, Rogério, a minha resposta vai ser de acordo com o meu equipamento. Se a Olivia pudesse responder, ela responderia conforme o equipamentinho dela. O mundo é meio preto e branco, não sei o que, não consigo enxergar direito, mas ele é cheio de odores. É um lugar maravilhoso, onde meu nariz até sai cheirando tudo. E tem uns barulhos muito estranhos que eu consigo ouvir as tempestades a quilômetros de distância. Esse é o mundo perceptivo da Olivia. Assim como o mundo perceptivo do peixinho é completamente diferente, até por questões óbvias, né? Agora, a gente tende a simplificar a percepção do mundo segundo os nossos parâmetros, mas a gente entende que existem outras configurações espaciais, outras configurações que a gente não consegue ter acesso e que talvez a gente não tenha conhecimento do todo. A gente sabe que a gente conhece da pizza uma fatia, o resto a gente não tem esse conhecimento. A nossa limitação não nos permite, o nosso equipamento não nos permite chegar a essa conclusão. Salvo as exceções de pessoas que, por exemplo, têm, digamos assim, alguma
visão, alguma epifania, pessoas que entram em estados de transe, pessoas que têm instruções. Também não adianta ter só experiência sem a instrução, né? Não adianta a gente ter uma epifania, não adianta a gente ter como diria assim, uma experiência mística, reveladora, através da meditação, através de enteógenos, através de uma série de práticas, ou o acaso, a graça acontece e eu tenho um entendimento do todo, mas entendo também a minha limitação. Sem o conhecimento isso não é efetivo, a gente também tem o conhecimento. E algumas escrituras, alguns textos, alguns sábios tentaram, intuíram, receberam de alguma forma textos, instruções do que isso vem a ser, né? Então a gente tem textos muito antigos que já discutem essas questões de uma forma aprofundada. E isso é interessante porque são várias escolas, são várias tradições dentro do próprio hinduísmo. A gente tem muita coisa que no fundo é um objetivo, né, das pessoas que buscam, dos buscadores, é justamente essa conexão, esse entendimento, esse esclarecimento, essa experiência de você se ver como um veículo, um equipamento em que o divino, o sagrado se manifesta. E você está aqui, esse equipamento que ele dá desta forma específica essa manifestação, entende tudo isso. A mente é o nosso processador, computador que decodifica esses impulsos elétricos cerebrais e cria esse universo de sentidos. E quando acaba o cérebro, quando essa coisa começa a se esgotar, esse bíceps, esse tríceps, esse cérebro, quando isso dentro do plano da transitoriedade começa a se esgotar, as memórias e todas as impressões elas vão se apagando, né? E esse ser ele deixa de existir da maneira como a gente conhece, e o ser em si, esse corpo, né? Ele se esvai normalmente, como qualquer um dos bichinhos, e a gente retorna a um estado de imponderabilidade que não foi criado e não será destruído, como o Osho dizia isso, não nasceu e não morreu, apenas passou na forma do que a gente conhece, mas pode ter passado de outras formas, outras pessoas, outros gurus, outros professores, mas essa parte que a gente entende, que a gente sente, que está por detrás disso, que a gente saca que não envelhece, a gente vê o corpo envelhecendo, a gente se assusta com o corpo envelhecendo, com a perda da potência, com a perda da memória, a gente toma até um susto com isso, porque tem algo por detrás disso que não está evoluindo. Você pergunta para uma pessoa mais velha, ela fala: poxa, cara, eu me sinto bem, eu me sinto como se eu tivesse 30 anos, 20 anos, só que meu corpo está cansado, só que eu não consigo subir uma escada direito, só que eu não me lembro direito das coisas, mas tem algo dentro de mim, do meu espírito, geralmente a pessoa fala essa palavra, que está inteiro ainda. Claro que está inteiro ainda, isso não morre, é isso que não morre, é isso que não nasce, é isso que não se desmancha, é isso que é real. Este corpo, ele se desmonta, ele não é real. O corpo da olivinha também não. E o do peixinho muito menos, que já foi pescado. Então, é a transitoriedade. E às vezes você está com o corpo vivo, mas sua mente já não funciona direito, os seus rins, seu fígado, órgãos vão se degenerando. Ai, Murubaca, mas é muito triste. Não é triste. É um fato da gente pensar de como essa realidade funciona. Às vezes você está muito apegado e conectado a elementos transitórios, e no fundo você sabe que esses elementos, essa transitoriedade existe, e que esses elementos vão uma hora ou outra deixar de existir. E quando eu digo elementos, pode ser seu pai, seu filho, sua irmã, seu tio, sua tia, cachorro, vó, papagaio, equipamentos, tudo vai deixar de existir em algum momento. Então às vezes causa um certo vazio, causa uma certa angústia.
E aí que aparecem toda a sorte de gurus, religiões, seitas, seja lá o que for, para tentar consolar o homem nessa sua insatisfação fundamental. Claro que o buscador, ele vai além do corpo, da mente e do intelecto. O buscador vai atrás dessa centelha divina, vai atrás dessa coisa que não se esgota. E quando ele entende que essa coisa não se esgota, ele encara esse corpo como um macacão. Morreu, troca, tira, põe outro. Não necessariamente com essa mente, não necessariamente com essas memórias, não necessariamente com isso tudo, não necessariamente com esse karma. Aí são outros 500. Mas eu acho que entender o mundo e julgar e ter um ponto de vista sobre o mundo a partir de um equipamento limitado você dá uma resposta limitada, né? Então fica aí essa reflexão que começa na astrologia, ou seja, foi a pergunta astrológica, a resposta foi no karma e quando eu digo relativismo, quando eu falo assim, de certa forma, é justamente esse mundo de como a gente percebe ele. Então, se você for levar isso numa última instância, tudo bem, tá tudo certo. Mas está acontecendo um monte de loucura na minha vida. Por esse aspecto, sim. Mas por outro aspecto, tá tudo certo. Tá acontecendo. O flow tá acontecendo. A vida tá acontecendo. Tô vendo, tô presenciando. Minha vida em termos de vida humana, em termos de duração do planeta, é muito pequena. Se comparar a nossa vida com a vida do planeta, é muito pequena. Nós somos tipo drosófilas. A drosófila da drosófila, a mosquinha da banana que vive 2 horas, sei lá quanto. É uma coisa enlouquecida. Já tiveram outras. O mundo já existia sem ser humano durante muito tempo. Tiveram, sei lá, dinossauros aqui, se extinguiram durante muito tempo. Tiveram outros tipos, entendeu? E nós estamos aqui, podemos extinguir. E perfeitamente o mundo pode continuar existindo sem espécie humana. Pode acontecer uma catástrofe, seja ela nuclear, qualquer ambiental, vírus, qualquer coisa, e acaba a população, o mundo, e o mundo continua. E o peixinho continua lá dentro da água. E o ser humano se extingue. É fácil assim, não é? Então é importante ter essa reflexão desse mistério, né? Do decifra-me ou devoro-te, ou quem, né? Quem é você, quem somos nós. Isso é bem importante. Claro que num aspecto limitado da vida, a gente tem mais que entender o que dá para ser entendido, vivenciar o que tem que ser vivenciado e procurar ter uma vida tranquila em relação a tudo isso. Porque quando você descobre essas coisas, uma energia, uma Shakti, uma energia do guru, de uma seita, de uma epifania, é um sentimento do divino se manifestando, operando em nós. Isso é legal. Por isso que as pessoas têm uns pan de vez em quando. Nossa, tive um negócio. Fazendo o quê? Andando de bicicleta, correndo, fazendo uma meditação, cantando um mantra, fazendo yoga, nadando. Você tem momentos, você tem êxtases que você sente um negócio que você fala, que é isso? Deus. E é a manifestação dentro de você, né? Isso é legal ficar atento. Então prestar atenção, né, nas mínimas coisas, né? O Deus das mínimas coisas, dos mínimos detalhes, desse contentamento de ver o divino até numa flor, até no peixinho, ver essa manifestação em tudo. Isso é importante, porque aí você começa a ver, poxa, uma ressaca violenta da maré aqui, invadiu a praia. Agora tá azul e o pássaro, e que lindo, não sei o que. Tá aí. É uma presença. Não tem. Tem uma explicação da meteorologia, das marés. Tudo bem, tem um monte de explicação, mas tá bom? Então esse é um pequeno vídeo reflexivo, pra gente, não é pra ficar chateado, não é pra nanar e ficar dormindo e chorar. Não,
para entender, buscar, aprofundar a sua prática espiritual. Se não tem, começar suas reflexões, a sua filosofia. Pode ser oriental, pode ser ocidental. Os filósofos ocidentais se debruçaram durante séculos em cima disso. Os orientais, séculos, tem textos, shastra, tem um monte de coisa. Então é legal. É um exercício interessante, eu acho. Eu particularmente gosto. Tá bom? Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.